Antes de começarmos, respire fundo. Esta não é apenas mais uma história. É um daqueles relatos que circulam em pequenas cidades, sempre sussurrados, nunca contados em voz alta. Dizem que existe um lugar onde o silêncio fala mais alto do que qualquer testemunha. Uma cidade escondida no interior do Brasil, onde todos carregam o mesmo medo. Um medo tão profundo, tão enraizado, que virou regra. Nunca olhe para a colina. E se você está aqui agora, prepare-se. Porque depois de ouvir o que acontece quando alguém ousa levantar os olhos, talvez você também comece a evitar olhar para certos lugares. Bem-vindo à história de A Cidade Onde Ninguém Podia Olhar para a Colina. No interior profundo do país, onde as estradas se tornam mais estreitas e a mata mais fechada, existe uma terra pouco marcada em mapas. Uma cidade chamada São Vale. Um lugar silencioso, onde as casas são antigas, as ruas estreitas e o vento parece sempre sussurrar pelas janelas mal fechadas. São Vale era conhecida apenas por uma coisa: ninguém ali olhava para a colina. Não era boato, não era superstição infantil, era regra. Regra tão antiga que ninguém lembrava quem fez, mas todos obedeciam. A colina ficava ao norte da cidade, alta, coberta de árvores que pareciam mortas, mesmo em épocas de chuva. No topo, havia apenas uma construção de pedra, velha e escura, como um pedaço da noite esquecida ali. Os moradores simplesmente não olhavam. Caminhavam pelas ruas olhando para o chão ou para o lado oposto. As janelas voltadas para a colina eram pregadas com madeira. As crianças cresciam aprendendo a não perguntar. Mas toda a cidade tem alguém que quer saber o porquê. A chegada do estranho. Um dia, um homem chamado Júlio chegou à cidade. Jornalista, apaixonado por histórias antigas e mistérios locais, ele procurava material para seu novo livro. E São Vale parecia perfeita. Logo que entrou, percebeu o silêncio. As pessoas falavam baixo, algumas nem falavam. E ninguém, absolutamente ninguém, olhava para o norte. Júlio estranhou, mas interpretou como timidez interiorana. Ficou na única hospedaria do lugar, cuidada por uma senhora idosa chamada Dona Esther. Uma mulher de postura rígida e olhar cansado. Na primeira noite, enquanto servia café, ela disse: "Não tente entender São Vale. Só não repita nossos erros." Júlio riu, educado, achando ser exagero de superstição, até que perguntou: "O que tem naquela colina?" A colher que ela segurava caiu no chão. A mulher ficou pálida e respondeu com a voz mais baixa que ele já ouviu: "Não fale dela. Não olhe para ela." Júlio não insistiu, mas o interesse já estava aceso. Primeiros sinais. No dia seguinte, quando saiu para caminhar pela cidade, percebeu que todos desviavam o olhar da colina de maneira automática, como se tivessem treinado a vida toda. Uma criança brincava na rua e, ao levantar uma pipa que quase virou na direção proibida, sua mãe gritou: "Não olhe!" O menino congelou no ato. Silêncio. O vento parou. Júlio sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Ele passou os dias conversando com quem aceitava falar. Poucos falavam. E quando falavam, diziam meias frases, como se terminá-las fosse perigoso. Ele descobriu que, há muitas décadas, São Vale sofreu com uma epidemia estranha, não uma doença comum. As pessoas
mudavam. Primeiro, perdiam o sono. Depois, começavam a murmurar sozinhas. E, por fim, caminhavam até a colina. Subiam sozinhas, dia ou noite, sem parecer enxergar o caminho. E nunca mais voltavam. As famílias tentavam trancá-los, amarrá-los, mas depois de dias sem comer ou beber, algo os chamava. Algo que a mente não compreendia, mas o corpo respondia. Foi então que os moradores fizeram um pacto silencioso. Ninguém olha para a colina. Ninguém fala sobre a colina. Ninguém lembra a colina. Como se ignorar fosse a única defesa. A quebra da regra. Mas o espírito humano é teimoso. Na 8ª noite, Júlio acordou com um barulho. Um sussurro. Não vindo do quarto, não do corredor. Vindo da janela. Uma voz calma, quase doce, quase convidativa. Você sabe que eu estou aqui. Júlio, contra todo instinto, se levantou. Caminhou até a janela e empurrou a madeira que a tampava. O vento frio entrou e ele olhou. Olhou para a colina. No topo, a construção de pedra estava iluminada por uma luz branca e pálida. E no meio da luz, uma figura. Alta, imóvel, com braços longos demais para um corpo humano. Ela não se mexia, mas Júlio sentiu que o observava. Ele piscou. A figura estava mais perto. Piscou novamente, mais próxima, como se a cada vez que seu olho fechasse, ela atravessasse metade da distância. O coração dele acelerou, a respiração falhou. O corpo tremia sem permissão. Ele não podia desviar o olhar. A voz voltou, agora dentro da mente. Agora você me vê. Agora eu sei quem você é. A figura parou a poucos metros da casa. Júlio caiu no chão. Desmaiou. O último dia. Na manhã seguinte, a cama estava vazia. A janela ainda aberta. A cidade inteira sabia. Eles já tinham visto isso antes. Nenhum morador tentou impedir. Eles apenas seguiram até a porta da hospedaria em silêncio, observando a estrada que levava à colina. E viram Júlio, caminhando, passo por passo, olhos vazios, sorriso tranquilo, indo onde todos vão quando a colina chama. E o mais terrível é que ninguém tentou salvá-lo, porque sabiam. Quem vê a colina pertence a ela. E no topo, a figura esperava. Não precisava correr, não precisava pressionar, só precisava ser vista. E assim termina o relato daquela cidade. Um lugar que continua existindo, escondido pelo tempo e pela vontade dos próprios moradores. Um lugar onde as pessoas preferem viver de cabeça baixa e onde a colina permanece lá, observando. Muitos dizem que a entidade ainda aparece para quem ousa desafiar o silêncio. Outros acreditam que basta conhecer a história para já estar marcado. Seja como for, quando você sair daqui hoje e estiver sozinho, caminhando, tente não olhar para qualquer coisa que se eleve acima do horizonte. Porque algumas colinas não querem ser observadas. Elas querem observar você.